TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor. Você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. J Collect. Inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen. Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. Muito bem, faltam 10 minutos para as 9 horas da noite deste domingo, 2 de outubro, domingo de eleições em todo o nosso país. E nós seguimos ao vivo aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET Claro, também nas redes sociais, pelo site aí da TV Santa Maria, ainda pelo Facebook, pelo YouTube da TV Santa Maria também. Muito obrigado a você que está conosco, principalmente a você que está nos acompanhando aí desde as 10 e alguma coisa, né? Passando das 10 horas da manhã, quando nós começamos esta transmissão ao vivo aqui pela TV Santa Maria. Nós vamos agora ao nosso estúdio de debates. Está de volta conosco o Candinho, que tem, né, a presença dos nossos convidados. Portanto, vamos então, esse barulho que você ouviu foi aqui no nosso estúdio, né? Porque é tudo ao vivo aqui, né? Então é normal, né? Acontece. Está tudo sob controle. Tudo sob controle. Candinho não caiu, né, Candinho? Não caiu. Não, continua firme. Caiu a bengala do Rui aqui também. Foi a bengala do Rui. Apoiada na mesa aqui. Caiu. Não tem problema, não tem problema. Então, a gente já junta daqui a pouquinho aí, né, amigo? Não, ele fez isso de propósito. Rui, eu acho que ele não quer. Para se defender. Rui, eu acho que na verdade ele não quer que tu vá embora tão cedo, viu? O medo é que eu receba uma bengalada. Tá certo então. Candinho, passo para ti, né? É esse clima que a gente tem que ter mesmo, né? No nosso trabalho que começou aí por volta de 10 horas da manhã. Então é essa informalidade que a gente precisa ter, né? Para conduzir o nosso trabalho aqui, obviamente de forma séria, mas tudo muito informal, né, Janine? Vamos lá então, nossa saudação novamente aos teus convidados e passamos para ti, Candinho. Tudo bem. A gente pode falar de coisas sérias sem ser carrancudo, né? A gente pode brincar, não há problema nenhum. Então, além do Rui, cuja bengala está no chão, nós temos a Juliane de volta e o doutora Juliane Corbe e o doutor, não vou chamar mais de doutor depois, doutor Guilherme Pitaluga Hofmeister. Rui, eu não sei se eu quero conversar contigo. Por quê? O outro que nós participamos, fizeste uma previsão categórica. Sim. Né? Que se confirmou. Como se confirmou? Ué? Que o Bolsonaro corria o risco de ganhar no primeiro turno? Poderia. Assim como o Lula, e eu disse, eu me lembro muito bem. Vamos ver depois, está tudo gravado. Eu disse que o Lula também poderia ganhar no primeiro turno, por quê? Porque estava muito inconstante e que havia um índice de rejeição muito mais sério, falando sobre as pesquisas. Então, se nós ficarmos aí em 2%, 3% entre um e outro, eu acho que fica dentro de um regime de tolerância, tá? Mas, se nós formos avaliar a pesquisa para o governador do estado do Rio Grande do Sul, que apresentava o Leite como grande candidato, com praticamente 50%, e ele está com 37%, se não me engano. O Onix está com 37%. 26 e o Onix está com 37%. Então está completamente fora das pesquisas. O Mourão era apresentado como o terceiro candidato, tá? Atrás do Olívio e da Ana Amélia. Ele já está eleito,
senador da República do Rio Grande do Sul. Então eu te diria que os institutos de pesquisa estão muito mais errando do que acertando, né? Com relação à presidência, realmente há alguma variação, mas a gente havia comentado que em função de uma variável que é a rejeição, nós não sabíamos para que lado ela ia, né? Mas que não ia dar o que os institutos de pesquisa diziam, não ia, porque o Instituto de Pesquisa pregava Bolsonaro com 37 e Lula com 49. Esse era o número que eles divulgavam. E isso é uma coisa muito séria, porque as pesquisas induzem a população ao erro, porque todo mundo gosta de votar no que vai ganhar. Então, eu acho que nós deveríamos ter muito mais responsabilidade. Não é proibir a pesquisa, porque eu acho que é uma incoerência, tá? Mas eu acho que nós deveríamos levantar com muito mais propriedade o que as pesquisas estão fazendo. Tu queres uma pesquisa impressa e auditável? Olha, não deixa de ser, não deixa de ser. Eu trabalhei com pesquisa durante 10 anos da minha vida, e eu te diria assim, ó, nunca nós tivemos um erro superior a 2%. Nós trabalhávamos com intervalo de confiança e nós tínhamos um intervalo de resultado de 2%. O que é isso? Quanto está se induzindo as pessoas a votarem? Não sei. Rui, mas eu acho perigoso. Rui, se tu me permite. Claro. Não, eu acho assim aqui, e por isso que eu disse no primeiro bloco, né, que eu não na primeira peça. Eu disse assim, vamos esperar o resultado final da apuração, porque tem essas, né, essas oscilações, enfim, assim como, né, a gente teve essa virada agora do Lula e aí quase 5 pontos percentuais de diferença entre um candidato e outro. E eu acho, se não estou enganada, que na última pesquisa que teve era Bolsonaro 39 e o Lula 48, que está muito próximo, que eram de 3 a 4 pontos a margem de erro, então que estaria, acho que acredito, ali dentro da margem de erro divulgada. E o que eu acho que isso leva a crer, pelo menos no cenário nacional? Que nós temos aí um Brasil de dimensões continentais e que talvez tu consiga pincelar assim e trazer esse resultado agora que pelo menos o nacional acho que não se errou, porque está dentro da margem de erro daquilo, se fosse um ponto para mais, ponto para menos, enfim, né? Acho que isso varia de acordo com as possibilidades, mas no estado se errou de forma gritante. E eu acho que isso se deve a vários fatores que nós abordamos também no primeiro bloco. Primeiro, aquilo que nós falamos, acho que é muito importante ser levado, que é a votação pela antítese, né, pela rejeição, muito mais do que pela convicção política, votar em um para que o outro não se eleja, enfim, por algumas questões que são bem importantes, e depois porque nós temos grandes, e daí eu acho que a maioria dos estados se errou as pesquisas, independente do lado partidário, do viés partidário. Sim. E que para isso a gente também precisa, então não é uma grande conspiração, penso eu, né, se me permite, dos institutos de pesquisa, enfim, mas essas bolhas, esses bolsões que nós estamos vivendo, em que grandes, né, os grupos de pessoas é muito identificado, às vezes dá 80% de um candidato num determinado grupo, 80% para outro. Então, dependendo se a pesquisa não tiver uma expertise muito grande de conseguir pincelar isso, a gente vai ter esses erros, essas falhas gritantes mesmo, porque se tu for fazer uma prévia por grandes centros urbanos e esquecer, por exemplo, do interior do avaliado, isso reflete uma diferença muito grande na pesquisa e da forma como a gente está avaliando. E uma coisa que eu penso também, que nesses últimos anos a gente percebeu assim os eleitores, né? E posso falar pela minha convicção pessoal e de diversos amigos trocando uma ideia, que muitos responderam essa pesquisa. E dependendo do desenrolar, exatamente por esse sistema que a gente falou de tu não querer a eleição de alguém ou proteger, tu não vota com a convicção do candidato que tu queria, mas tu dá um voto útil.
E a questão do voto útil é uma cultura recente que nós temos, porque nós não vivemos antes na história do Brasil, embora em proporções diferentes, uma polarização da forma como nós estamos vivendo agora. Dessa importância, a gente tinha algumas vias, enfim, que eram consideradas com 14%, 20%. Olha, hoje nós temos percentuais de 3%, 4%, 1%. Então nós estamos falando só da polarização. E as pessoas estão dando um voto útil e que mudaram hoje ou ontem. E isso é um reflexo também que vai... E pesquisa nenhuma vai conseguir prever aquele que declarou uma condição e que mudou para dar um voto útil no dia ou na véspera. Mas eu penso que nós temos que aprimorar, especialmente nos estados, a gente tem que aprimorar a metodologia da pesquisa. Tem, pelo menos o cenário nacional da eleição anterior, que cerrou muito mais, a pesquisa cerrou uma proporção muito maior, dessa vez ficou, e por isso que eu sempre espero para falar no final da apuração, né, para ter essa... Mas eu vou fazer um comentário contigo. Claro. A pesquisa, para ser bem feita, ela tem que ter uma amostra representativa, isso aí. tá? E o que está acontecendo? Se tu direcionar essa amostra, tu tem o resultado que tu quiser. Eu, como já trabalhei com pesquisas, eu brincava muito com o pessoal. Eu dizia para ele, quanto é que tu quer de resultado na pesquisa? Se tu quer um resultado que eu não vou conseguir dar, tu procura outro. Porque eu vou fazer uma pesquisa séria, que vai ter uma amostra representativa, que vai ter um modelo representativo e que tu vai poder aplicar. Agora, tem muita gente que não faz isso. Né? E tem muita gente que usa a pesquisa para induzir o voto, principalmente. Com certeza. E existem institutos sérios e institutos que são... Exatamente. Institutos que são, né? Eu acho que nós porque a gente temos vê, que começar... E na divulgação anterior ao resultado, a gente via pesquisas que tinham, enfim, mais de 10 pontos percentuais de diferença de um candidato entre outro, que, de fato, são indutoras, isso com certeza. Mas penso que, os institutos principais, pelo menos o nacional, está de acordo com o que a gente refletiu agora na urna. Né? Agora, no Estado, não. No Estado está gritante a diferença, a divergência. O terceiro lugar, né, do Senado foi eleito agora como senador. A votação do Eduardo Leite mesmo, né, que era o principal candidato, corria o risco talvez de nem ir para o segundo turno agora. O Estado foi complicado, né, inclusive em relação ao Senado. Havia uma indicação de crescimento do Mourão em relação, na relação com a Ana Amélia, mas não... Nesse nível. A comandante Nádia, inclusive, retirou a candidatura dela em apoio ao Mourão, né? Nessa última semana, agora, na reta final, ela abriu mão da candidatura dela e ela tinha ali... Ela esteve mais ou menos para o Mourão como esteve o Padre Kelmo para o Bolsonaro, né? Guardadas as proporções. Né? Eu quero ouvir o Guilherme também, né? Então, muito boa noite, Rendinho, Rui, Juliane. É uma alegria, um privilégio, uma honra para mim estar aqui convosco nessa noite de 2 de outubro. Desse momento, 2 aspectos centrais me chamam a atenção. Primeiro, o alto índice de abstenções, que eu imaginava... Nós chegamos a comentar no outro bloco, né, que imaginávamos que fosse menor esse ano. Seria menor, porque em 2018 o índice foi de 20% e agora nós beiramos os 21%, então, curiosamente, aumentou o índice de abstenções. E a eleição em 2 turnos, como é o modelo que nós adotamos aqui no Brasil, ela é interessante porque a partir de amanhã, se confirmar, o que parece que vai acontecer, um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, nós temos então um novo momento de campanha eleitoral, na qual a tendência é que esses candidatos façam compromissos, façam alianças, o que eu vejo com bons olhos, uma vez que a eleição está muito pautada pela rejeição, e nós ficamos um pouco carentes de projetos desses candidatos que lideraram as pesquisas e que estão agora, de fato, caminhando para o segundo turno. A questão é, quais são os compromissos que serão feitos, quais são as propostas que vão ser colocadas a partir de agora até a data do segundo turno. Parece-me que a partir disso é possível fazer política de uma forma mais propositiva, e o grande desafio que vai se colocar agora é como tirar esse eleitor, que representa 20% do eleitorado, quer dizer, 1 em cada 5 brasileiros não foram às urnas. Então, como tirar esse eleitor de casa para fazê-lo ir até a urna para votar? Me parece que quem conseguir fazer essa leitura e ser propositivo nesse sentido,
vai ter uma grande vantagem. Vocês não acham que vai haver um acirramento da disputa em relação não a questão da assertividade, ter uma campanha propositiva, mas da baixaria mesmo? Com certeza. Eu acho que vai haver um acirramento. A impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, a gente já não vai ficar mais grave isso ainda. A gente não conseguiu ter um debate civilizado no primeiro turno, enfim, e para mim foi lamentável a postura, enfim, dos nossos candidatos ali no debate, enfim, que se esperava. Eu acho que também, particularmente, penso que a Rede Globo pecou na forma de levarem os dois frente a frente para o debate, porque aquilo propiciou um embate, enfim, de sair do limite da urbanidade ali, em que as pessoas não podiam intervir, então se cada um ficasse na sua bancada, isso penso eu, não sou uma profissional da comunicação, mas os profissionais da comunicação estão concordando que esse modelo, enfim, acirrou, o embate, enfim, de estar ali, porque é muito difícil a pessoa ali no teu olho falando e tu não responder, até de manter a civilidade. Então eu acho que isso, a partir de agora, nós temos, o Brasil deixou claro que não quis uma terceira via, o que eu profundamente, como pessoa, lamento. A gente está discutindo essa dicotomia e não pensarmos em alternativas, em projetos e propostas, porque eu sempre falei isso, que esse sistema de Lula, Bolsonaro se retroalimenta, e isso eu acho que é algo muito complexo para a gente lidar, e penso daqui de 4 anos de novo, daqui 8 anos, e o que vai ser do Brasil que a gente não vê alternativas, porque a gente não fala hoje nenhum outro nome que não seja Lula e Bolsonaro. Isso me preocupa muito, porque o Brasil precisa de novos nomes, precisa de oxigenação, precisa de política séria. Então eu acho que tende agora a ir para ataque pessoal cada vez mais nesses 30 dias, 20 e poucos dias, na tentativa de desmoralização de quem é pior, não de quem é o melhor, porque é isso que você vê, se trabalha na rejeição e vai tentar se buscar quem é o pior. Rui. Eu concordo com a Juliane perfeitamente, acho que vai ser uma disputa mais acirrada, e realmente também penso que vai se buscar o menos ruim. E isso é muito ruim, porque eu até agora não vi nenhuma proposta de gestão. E eu, como administrador, eu fico preocupado, porque esse é um país continente, tá? Nós precisamos organizar a maneira de gerir essas disparidades. O que nós vamos fazer se os nossos candidatos a presidente estão discutindo quem é pior? É horrível isso. Então, realmente, nós estamos passando por um momento muito difícil. O que é mais triste nessa história toda é que o que a gente percebe que são as duas forças políticas mais fortes no cenário nacional hoje são, por um lado, o antipetismo, por outro lado, o antibolsonarismo. Mais do que uma defesa das ideias de um partido, do programa de um partido, das propostas do partido. Isso, infelizmente... Porque, infelizmente, as pessoas esqueceram e acabaram criando, e a gente tem o brasileiro tem acho que essa natureza, enfim, de criar os seus falsos heróis, de pessoalizar aquilo, porque nós não vemos assim, falávamos isso nos bastidores antes, o Lula vem desde a década de 80 como o único candidato da esquerda, enfim, trabalhando o nome dele. O Bolsonaro não tem fidelização com partido, enfim, já mudou, não tem uma base partidária por trás dele trabalhando, e consequentemente ele é o nome dele, assim como o nome do Lula, e assim como outros personagens que já estiveram na história do Brasil, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes de direito, que viraram heróis nacional. O povo brasileiro tem a cultura de personificar pessoas e não discutir projeto, não discutir pautas importantes, relevantes, e é isso que movimenta o antipetismo, o antibolsonarismo, e não necessariamente aquilo que, quando eu falava no primeiro bloco, que as pessoas, as árvores voltam nas motosserras, é isso, porque elas não identificam pautas que para elas são prioritárias, aquilo que elas entendem como imprescindível para uma sociedade melhor, e acabam votando muitas vezes muito mais por antipatia do que por convicção. Essa mitificação, eu tenho a impressão que o populismo criou essa condição
que parece que nós estamos sempre em busca de um novo El Rei Dom Sebastião, um salvador da pátria, né? Daqui a pouco vai sair o rei lá da Batalha de Alcácer-Quibir e ressurgir para, né? Se espera milagre, não política séria. Né? E essa coisa não vai funcionar nunca, né? Não vai funcionar nunca. É preciso. Mas aí a gente volta à origem de tudo, né? Quer dizer, a questão da educação, da formação, da compreensão dos fenômenos sociais, a possibilidade da população analisar. Podia rejeitar todo mundo, né? Nesse contexto. Não se quer isso, né? Mas o que a gente observa é que as pessoas parecem aquelas figuras, digamos assim, meio caricatas, que correm um sanguezinho, um canino, né? Com tudo querendo ver o adversário agredir mais o outro, né? E não pode, isso não pode ser, não é saudável isso, não pode ser bom, né? Não pode ser bom, né, Guilherme? Não pode. Infelizmente, às vezes as pessoas se identificam com isso, né? Quando a gente fala da importância, muitas vezes, do discurso dos nossos candidatos como um todo, da forma como eles se comportam, isso reflete, as pessoas se identificam ali, né? Muitas vezes se confunde falta de educação com coragem, se confunde mentira com dizer meias verdades. Não, em parte ele está certo. Então nós temos os encantadores de várias formas, né? Das pessoas, enfim, de terem as pessoas se enxergarem ali e não se interessarem de fato pelas propostas, pelos projetos. Quando se vê, e é muito triste, quando a gente vê um debate eleitoral, normalmente a gente não vê assim, o que melhor se saiu no debate, aquele que apresentou os melhores projetos ou que foi ali para falar de propostas. É aquele que conseguiu dar a melhor resposta de pronto, a melhor grosseria, a melhor botou ele no lugar dele, é isso que as pessoas vibram com isso, né? E ficam esperando isso do debate. E se um candidato tem uma postura mais neutra, enfim, mais contida, mais respeitosa e acaba falando só de projetos, ele é tido como fraco. E é uma fraqueza das pessoas de não analisarem as pautas, os projetos, de não olharem para o Brasil como uma grande empresa. Se eu fosse gestor de uma empresa e eu estou contratando aqui para o meu negócio, quem seria o melhor gestor, o melhor currículo para aquilo que eu quero? E daí, pensando em empresa, tem várias. Tem empresas que vão ter um enfoque, outras vão ter outro enfoque, enfim, algumas que vão ter um olhar mais social, enfim, que nem, né, não é aqui o meu legado aqui é deixar uma semente, deixar algo para o mundo. Não, o meu legado é fazer dinheiro. E assim, e tu olhar com essa seriedade, identificar o que é importante para ti e votar naquela pessoa que está mais preparada para dar a resposta que tu quer socialmente, né? Daquilo que tu espera enquanto sociedade. Mas não, as pessoas ficam esperando como se fosse, né, uma briga da novela, enfim, daquele que tem a melhor retórica, enfim, da fala, que tem a capacidade de colocar um outro num determinado lugar. Em relação saindo um pouquinho da questão das majoritárias e para as eleições proporcionais, dos nomes lidos aí pelo Vilseu, bom, nós temos 55 deputados estaduais, ele leu alguns nomes, certamente os mais votados, e 31 deputados federais, é isso? Isso. Né? Mas dos nomes lidos, alguma surpresa, assim, também foi muito rápido, não sei se deu para vocês aprenderem. Dos candidatos que eu acompanho mais, foi bem dentro do que era esperado. Dentro da expectativa, né? E sempre tem algumas surpresas, eu acho, enfim, de alguns candidatos, enfim, que são mais ligados à sua imagem do que propriamente a tanto a coligação partidária como uma vivência partidária. Muitas vezes alguns que já têm essa projeção, né, de fenômenos aí da internet, enfim, a gente sempre tem algumas surpresinhas nessas, ou às vezes ligado, a gente falou assim a um determinado agremiação esportiva, às vezes vem um candidato assim que é popular, né, e que são esses votos assim que sempre tem, mas dentro de uma linha geral, assim, era dentro do esperado, pelo menos os nomes que eu ouvi ali, era mais ou menos o que se... Uma coisa que se observa é a permanência, a interação da votação consistente de pessoas ligadas à área da segurança e tal, né? Quer dizer, no rastro até do bolsonarismo, né? Essas pessoas se elegeram lá na eleição passada e permanecem, algumas que eram deputadas estaduais agora vão para a Câmara, e
E me parece assim que consolida a representatividade de um segmento forte aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos sem nenhuma dúvida, né? Quer dizer, nós somos, apesar de termos em determinados momentos da nossa história tido posições vanguardistas, progressistas e tal, nós somos há muito tempo um estado conservador, né? Bastante conservador, e isso tem muito a ver, eu acho, Rui, com a questão do agronegócio, né? Especialmente, que é, por natureza, conservador, né? Quer dizer, pouco afeito a discutir coisas que transcendam a possibilidade de tu resolveres as tuas questões e deixa o resto que siga. E é bom que produzam, isso é ótimo, né? Mesmo que seja para produzir soja para os porcos chineses, mas produzem bastante, se vende, é uma balança comercial que tem um resultado positivo, mas o que eu vejo assim, que o agronegócio é conservador nesse aspecto, né? Conservador. E o senhor é um homem forte no agronegócio? Eu discordaria de ti. Discordaria da premissa? Não, da premissa, tranquilamente, porque o agronegócio, ele vem evoluindo de uma maneira tal e está incorporando tecnologia, aliás, de uma maneira tal... É o único, do ponto de vista dessa nossa dependência de commodities, né? Quer dizer, parece que o país foi feito só para isso. Não, incrivelmente... No agronegócio é onde há um avanço na área da tecnologia, né? Quer dizer, cada vez evoluiu um monte. Evolução enorme. As máquinas mudaram. Hoje tu bota uma coletadeira no campo a colher sem operador, por radar. Não é por radar, é por satélite. Isso. Então tu programa e tu manda ela colher e tá acontecendo uma coisa que eu considero muito ruim. Ela está deixando de gerar empregos, né? Sim, esse é outro aspecto. Esse é o aspecto que me preocupa muito, mas que é uma realidade. E toda essa mão de obra, digamos assim, menos qualificada que tem no campo, não vai ser acaba vindo de alguma forma para a periferia das grandes cidades, né? Constituindo uma massa enorme de marginalizados sociais, um cinturão de pobreza, e o segmento que eventualmente pode absorver essa mão de obra é a construção civil, mas não tem como absorver toda, né? Não tem. E não é assim de um dia para outro também que essas coisas se resolvem. Isso é complicado. Eu não sei se nós temos as informações a respeito dos números dos nossos deputados. Eu tenho curiosidade em relação aos locais, me parece que nós tínhamos uma situação bem consolidada em relação ao Valdeci e ao Beto Fantinel, né? Esses dois estavam garantidos. São os dois. Né? O Giuseppe Resgo foi um fenômeno que surgiu assim quase do nada na eleição passada, do nada, porque a maior parte das pessoas não o conhecia. Né? Parece que o projeto não emplacou, né? Outra expectativa, nome que eu tinha referido também, o Admar, eu imaginava que pudesse fazer uma boa votação, até porque o prefeito se licenciou e se jogou de cabeça na campanha do irmão, mas parece também que não teve a repercussão imaginada, né? Temos alguma coisa que eu sei em relação a nomes? Deputados? Isso. Desses nomes aí dos nossos, eu acredito que não, né, Janine? Nós estamos conferindo aqui. Giuseppe Resgo, até então, aparece com 0,46% dos votos, 28.123. Bela votação. 28 mil é muito voto. É bastante, né? É uma boa votação. Porque aí tem que ver a questão da legenda, né? Exato. Tem que ver a questão da legenda, como é que se... na hora de fazer a divisão. A política é a arte do possível. Então, muitas vezes, aquele candidato que nós gostaríamos que vencesse no primeiro turno, ele não irá vencer no primeiro turno. Então, a partir disso, começam a se abrir novas possibilidades. E, nesse sentido, eu sou um idealista e sou um otimista. Eu acredito que nós, enquanto povo brasileiro, cidadãos brasileiros, nós estamos aprendendo mais sobre política. Uma democracia ainda muito jovem, como já referimos aqui ao longo do dia, mas pouco a pouco a gente vai compreendendo que quando eu voto para um deputado, eu estou votando um voto unipessoal, eu voto na pessoa, mas eu voto também na legenda e no partido que aquele deputado representa. Talvez algo que seja uma banalidade para nós, não é de conhecimento de muitas pessoas ainda.
Mas eu acredito que pouco a pouco a gente vai aprendendo, então, a lidar, a compreender o nosso sistema político, nosso sistema eleitoral, sobretudo, e a partir disso a gente vai fazendo uma política mais consciente, mais propositiva, e eu quero acreditar que nós estamos avançando, ainda que a passos lentos, mas avançando. Perfeito. Eu acho também, Candinho, e quando eu falava antes essa fala do Guilherme, acho que vem a calhar também da consciência política, né, e por isso eu falava dessa personificação e a cultura às pessoas, que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, porque eu parto da premissa que o coletivo sempre é mais benéfico, mais vantajoso, porque ele consegue extrair melhor as percepções de fato daquilo que a gente espera de uma sociedade. Eu confio plenamente na democracia e confio plenamente na escuta, né? Na oitiva. Para mim é enriquecedor demais quando eu tenho a oportunidade, como hoje, estar aqui ouvindo os pares conversando. Nenhum conhecimento e nenhuma opinião ela é imutável. Acho que é dialogando, é construindo que a gente evolui, né? Forma e amplia as nossas percepções. Então o culto às pessoas é algo muito maléfico, eu penso, para a nossa democracia, porque eu penso que o ideal seria a fortificação de fato da base, dos partidos políticos, para que a pluralidade seja ali de fato representada, que as ideias sejam construídas, que a gente venha a discutir ideias, né, e não culto às pessoas, a personificação de falsos heróis da pátria, porque senão a gente não vai debater nunca projetos para o Brasil. Infelizmente houve uma... Pois não, meu senhor? Somente uma informação, agora nós estamos com 96,93% das sessões totalizadas para presidente da República, com Luiz Inácio Lula da Silva 47,85%, Jair Bolsonaro 43,70%, e o TSE já informa aqui, já entrou uma menção aqui, que diz que a eleição matematicamente está definida com segundo turno. Isso para eleição nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, com 99,18% das sessões totalizadas, a eleição continua indefinida. Temos Onyx Lorenzoni em primeiro lugar com 37,59% dos votos. Na sequência, Eduardo Leite com 26,77% e Edgar Preto com 26,70%. Meu Deus do céu. Olha só, tá ali, né? É uma disputa ali de mais ou menos uma diferença de 4.300 votos aproximadamente. E ela vem acirrada há um bom tempo, né? Os dois estão... Há uma nova atualização, Candinho, agora presidente do Brasil, a nível Brasil, 97,07% das sessões totalizadas, 97,07%. Lula tem 54.995.039 votos, o que representa 47,88%. Jair Bolsonaro, 50.167.598 votos, chegando ao percentual de 43,68%. Está aí, portanto, a atualização para presidente do Brasil, com 97,07% das sessões totalizadas. Essa atualização, inclusive, foi agora às 21 horas e 27 minutos. Candinho. 97,7%. Tá, como informação, o próprio TSE já informou que matematicamente não tem como alterar esse quadro em relação à necessidade de segundo turno, né? E o meu medo, já falei antes, é que essas coisas, ao invés de se conduzirem para um processo de debate de ideias, né, se agudize no sentido de se partir para a questão pessoal, para a questão, né, das ofensas, até da baixaria, eventualmente, como nós tivemos a oportunidade de ver em debates que aconteceram, né? Isso é preocupante, né? Porque eu fico imaginando assim, falasse, né, Juliana, a respeito da questão da necessidade de que nós construamos representatividade a partir da política, dos partidos políticos, mas houve uma demonização da política, né?
Quer dizer, afastando de alguma forma os jovens, por exemplo, dessa participação. Eu, quando era jovem, faz bastante tempo, isso é evidente, né? Não, os senhores sabem, mas a gente começava a se formar politicamente no colégio primeiro, nos grêmios estudantis. Havia embates, havia disputa, inclusive de ideias, né? Depois nos diretórios acadêmicos. E normalmente na vida universitária nós já nos dirigíamos em função das ideias que tivéssemos para determinadas agremiações políticas, já nos identificávamos pelo menos, mesmo que não filiados, e muitos já se filiavam, mas se tinha uma simpatia explicitada em relação a um campo político, a uma corrente, enfim. E mais do que isso, os partidos discutiam política. A última vez que eu fui numa reunião de partido político, ao qual eu era afiliado, na primeira reunião após a eleição em que se vitoriou o candidato a prefeito, eu fui na expectativa de que houvesse discussão em torno dos projetos, da consecução dos projetos, enfim. E a primeira coisa que foi colocada em pauta foi a discussão por cargos, e começou um bate-boca e uma briga. Na metade da reunião eu fui embora e nunca mais apareci, né? Então, não é assim que se pode valorizar a política e fazer com que a sociedade se motive a participar, e os jovens. Eu acho que sem os jovens não adianta o Candinho, não adianta o Rui ficarem batendo na mesma tecla. A gente pode trazer a experiência de vida da gente, né? Para indicar alguma coisa, mas não somos nós que vamos mudar. Quem pode transformar, quem pode mudar são os jovens. E não vejo muita possibilidade de que isso aconteça se as coisas continuarem como estão, né? Essa virada de milênio, ela foi marcada por um avanço sem precedentes das tecnologias da informação e da comunicação. Esse avanço dessas tecnologias, do qual o maior exemplo é a internet, mas também os smartphones, né? Hoje a gente anda com a internet no bolso, eles são responsáveis, na minha avaliação, por um processo de individuação ou de individualização muito grande da vida das pessoas. Então, se o século XX foi marcado por grandes lutas coletivas, o século XXI se anuncia como um século de individualizações exacerbadas. Isso é exatamente o oposto do que é a noção da luta política, da luta coletiva organizada. E como é que nós superamos isso, então, uma vez que não parece razoável imaginar que nós retrocedamos em relação ao nosso uso das tecnologias? Parece-me que uma forma de fazê-lo primeiro, isso que nós fazemos aqui, refletir a respeito disso, mas no segundo momento, eu acredito que o bom exemplo é que vai poder talvez conduzir os nossos jovens a compreender a importância da participação de lutas coletivas organizadas. Então, é o bom exemplo da boa política funcionar como esse catalisador. Quando nós temos a oportunidade de fazê-lo, me parece que esse é o caminho para que nós convidemos os nossos jovens a ingressarem nesse campo tão importante da vida, que é a vida pública, a vida política, de construção de ideias e ideais, e a partir daí sim, tentar alterar um pouquinho dentro da nossa possibilidade a realidade na qual nós estamos inseridos. Me parece que esse é um caminho interessante para a gente seguir. Perfeito, Guilherme, eu compartilho muito contigo desse pensamento e vou voltar um pouquinho. E por isso tão importante a gente não cultuar pessoas e cultuar ideias, né? E esse debate, enfim, da ideia, porque quando tu tem a ideia, tu tem um ideal, o exemplo ele serve muito como inspiração para onde tu vai conseguir aplicar tuas ideias e trazer esse reflexo depois na atuação política. E eu penso que nós vivemos também essa evolução, me preocupa muito, essa individualização que tu traz, foi matéria, inclusive nós falamos no último sala de debate a respeito disso, das pessoas não terem mais esses momentos, esses movimentos muitas vezes disso ter ficado para algumas gerações atrás, e isso a gente perde muito enquanto sociedade, essa organização, o pensar, o se olhar, isso faz muita falta para a nossa coletividade, mas eu penso também que nós estamos numa constante evolução, né? Então, o nosso cenário político aqui no Brasil, ele sempre foi um cenário político entranhado na corrupção. Nós somos um país corrupto, vamos falar agora sem medo e sem titubeio, corrupto na sua natureza desde a formação.
Nós somos um país corrupto na natureza desde a sua formação, e isso está culturalmente intrínseco aqui dentro da nossa cultura. E o que acaba acontecendo? Alguns anos atrás, né, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma política muito mais inflamada pelo discurso e pelas paixões, pelos ideais, alimentado pelas ideias, mas nós tínhamos os nossos escândalos políticos todos embaixo do tapete, porque nós não tínhamos condições como Estado de investigar da forma correta, a imprensa não tinha as informações necessárias para trazer essas informações, e nós passamos por um período de ditadura que encobriu todo e qualquer problema que tinha no nosso Estado, onde não se falava sobre isso. Então é muito recente agora o acesso que as pessoas estão. Nós tivemos no começo agora do século esse desnudar da nossa política, e ela foi escancarada para a nossa sociedade brasileira como um todo, eu penso, como as nossas vísceras. E a partir dali a gente começou a estabelecer novos limites do que é aceitável e do que não é aceitável. E nós ainda estamos nessa construção. Então, a partir de agora que a gente sabe de fato como ela é, que está escancarado, as nossas vísceras estão expostas, que não existe mais aquela retórica ali, enfim, do mundo ideal e utópico que, em que muitos de nós sonhamos e desejamos, nós temos que partir do pressuposto, é isso que nós temos e como é que nós vamos melhorar. E a partir daí, dessa melhora, do exemplo, de vir bons exemplos, mesmo com esse sistema que nós temos, da forma como é possível fazer boa política, é possível ter boas pessoas também, não o culto à pessoa, mas é possível ter boas pessoas porque elas partiram num pressuposto coletivo, elas ouviram os seus pares, elas têm um projeto pensado e construído para um determinado grupo ou para vários grupos, se for possível, e a partir daí incentivar que a política tem solução, né? Acho que é isso que tem que ficar para os jovens, que a política tem solução e que a política norteia tudo na nossa sociedade. Nós falávamos isso, a respeito do projeto da própria OAB, que chato não é se interessar por política, chato é não se interessar, chato é deixar que os outros decidam pela gente, chato é não ter ideias, é não ter participação, é não mudar o mundo que a gente vive. Isso é chato. E a gente só pode mudá-lo através da política. Através da política, não existe outra forma. Né? E é importante também compreender que participar de um partido político pode ser um exercício muito interessante. Não dá para a gente colocar o partido como um ente abstrato ou algo, enfim, que as coisas estão dadas porque estão. Na verdade, tudo são construções coletivas. Se eu quero mudar o mundo, eu preciso também colocar a mão na massa. Eu preciso estar ali, discutindo um partido, discutindo propostas, projetos. Eventualmente, eu não vou sair vitorioso de um debate dentro do partido, e está tudo bem, porque isso é uma construção coletiva. Eu preciso também respeitar as instâncias partidárias. Isso faz parte da vivência política. E a gente não pode se frustrar com isso, de não ter o nosso desejo acatado, a ponto de fazer com que isso nos afaste da possibilidade de tentar transformar as coisas. Eu acredito muito nisso, na importância da participação, seja no partido político, seja na reunião do condomínio, do prédio, que seja, mas tudo aquilo que é uma instância deliberativa, e por ser deliberativa política, então nós temos que exercitar essa nossa prática política em todas as instâncias possíveis. Fala, Rui. A política faz parte da nossa vida lá no shopping que tu administras, nas entidades classistas das quais tu participas, né? Todas são norteadas por ações políticas, né? Sem dúvida, e elas são responsáveis pelas mudanças. E hoje a gente vive um momento de mudança. Nós temos que refletir, nós temos que achar novos caminhos, novos embates, e nisso a democracia se consolida, né? E nos permite visualizar novos caminhos, né? Eu acho que é dentro dessa linha que a gente vem trabalhando. Nós cada vez mais estamos interagindo com os nossos lojistas, e isso permite que a gente evolua a todos os dias, né? Em todos os dias a gente está fazendo alguma coisa nova. Então eu acredito que não vamos ter uma campanha agora tão acirrada quanto tu esperas,
mas eu acredito que as pessoas vão parar para refletir. Eu acho que são duas propostas totalmente antagônicas que nós teremos para discutir. Uma proposta do Lula, uma proposta do Bolsonaro, que com essa votação que deu, dá uma perspectiva do que eles têm que avaliar, né? E espero que eles montem um processo de gestão que leve o nosso país a um crescimento, porque precisamos. Apesar de a nossa economia, em termos mundiais, está tendo um resultado muito bom, tá? Nossa economia está crescendo, mas infelizmente, como ela está seguindo aquele velho ditado do Delfim Neto, vamos fazer crescer o bolo para depois distribuir. E isso é impossível para os momentos de hoje. Nós temos que crescer o bolo e ir distribuindo, porque a nossa população não pode passar fome. Então eu acho que existe uma necessidade. Nós continuamos entre os líderes mundiais de mais distribuição de renda e mais distribuição de riqueza. E estamos distribuindo bem na política, porque o nosso orçamento secreto é uma vergonha. É uma vergonha, a gente tem que falar isso sempre, porque um orçamento secreto é institucionalizar a corrupção. É imoral. É imoral, é institucionalizar, é a corrupção com o aval do Estado na cara dura. É absurdo demais nós termos um orçamento secreto e que já a gente tem essa admissão por parte de todos que de fato é um orçamento secreto, que é a institucionalização da corrupção. Isso tem sido distribuído de forma muito rápida, pronto, não se engorda bolo nenhum, né? Essas fatias estão sempre cativas e é uma forma de fazer política que não interessa a ninguém. A ninguém. A ninguém. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente as coisas têm esse tipo de condução, né? Como é que a gente muda isso, se não através da eleição de representantes nossos no parlamento que sejam capazes, que se disponham a alterar essa realidade, né? Mas na medida em que, em geral, eles mesmos se beneficiam desse tipo de situação, extremamente complicado. É assim como a história da reforma tributária, né? Quer dizer, se fala tanto em reforma tributária, eu fui procurador da Fazenda Nacional durante 30 anos, e o Rui até vai brigar comigo se eu disser isso, mas a nossa carga tributária não é exagerada, ela é mal distribuída. Não, eu concordo. Ela é mal distribuída. Mas fala em fazer reforma tributária para ver o que pensa no Estado, no município, dependendo da situação, do que se proponha, né? É muito complicado. Então, mexer com o dinheiro, né? Especialmente nessa situação aí das emendas secretas, porque aí tu está mexendo com dinheiro que ele absolutamente não aparece, ele é invisível, ele está no subterrâneo, né? Ele circula sem que ninguém tenha a menor condição de fiscalizá-lo, de controlar, de coisa nenhuma. Né? Então é difícil mudar isso, né? Precisaríamos que tivéssemos um Congresso Nacional realmente comprometido com os interesses nacionais. E nós somos, enquanto população, falando imediatistas, né? As pautas eleitoreiras são as pautas imediatistas. A gente, enquanto povo, a gente também não pensa a longo prazo, e os nossos candidatos com pautas tão necessárias como bandeiras da educação, enfim, dificilmente são eleitos com essas pautas. A gente não tem uma bancada da educação. Nós temos uma bancada, existem várias bancadas imprescindíveis e necessárias que nós temos. Nós temos a bancada do agro, que é imprescindível e é necessária, porque nós somos um país produtor, né? Mas nós não temos uma bancada da educação.
É um absurdo nós não planejarmos a educação, porque a educação é o que de fato liberta as pessoas. A educação é a base de qualquer civilização hoje, de qualquer país desenvolvido hoje, investe em educação e investe uma parte generosa do seu orçamento em educação, porque daí nós temos mão de obra qualificada, nós temos profissionais, nós temos cada vez mais empreendedores, nós temos, a longo prazo, mas isso nós estamos falando de 30, 40, 50 anos para daqui para frente, para começar a plantar, né, desde o ensino fundamental até as pessoas saírem do ensino superior e estarem formadas e entrarem no mercado de trabalho, e culturalmente a gente ter uma mudança de perspectiva. Mas um dia a gente tem que começar a plantar. Tem que começar a plantar. Mas as pautas que para mim são muito importantes não são levadas a sério, como a pauta educação. Como é que explica nós não termos uma bancada de educação? É impressionante isso, né? E há que se considerar ainda, no caso da educação, que a Constituição estabelece um percentual mínimo. Percentuais mínimos de aplicação pela União, pelos estados e pelos municípios, né? Quer dizer, então basta que se tenha gestores competentes, basta que não se troquem recursos por barras de ouro, né? Para que essas coisas possam encaminhar, porque o que a gente vê, os levantamentos estão aí, os rankings todos que são feitos em relação à nossa educação, péssima, né? Os resultados são deprimentes no ensino fundamental, né? É onde tudo começa, no básico, no fundamental. É ali que tem que começar, tem que se investir nisso, né? Eu tenho um amigo que, por sinal, é vereador aqui em Santa Maria, que entende que o ensino, desde o início, deveria ser federalizado, que deveria ser uma responsabilidade da União, né? Porque aí tu terias condições de fazer um trabalho padronizado nacionalmente, né? E não ficar com as distorções regionais que a gente tem hoje em relação à situação da educação. Por que um estado está mais ou menos, o outro está pior? Porque é uma questão de projetos e de gestores, né? Se tu tivesses um projeto nacional para isso e recursos da União, tu terias condições de fazer com que as coisas acontecessem de forma mais equilibrada, né? Mas são todos, você já está fica sonhando aqui. Eu te diria que são duas pautas fundamentais: educação e saúde. Esses dois não tem representação, não tem solução. Nós estamos com a tabela do do SUS, né? Há 10 anos sem atualização. A metade dos hospitais do Brasil vão fechar todos. Sim, os Santas Casas. Vai fechar tudo. Não tem como se subsistir. Então, pelo amor de Deus, gente, o que nós estamos fazendo com esse país? Nós estamos brincando com ele? E os nossos governantes estão brincando muito mais. Mas eu fico pensando, às vezes, cá com meus botões, né, que nem são tão brilhantes assim para me dar conselho, mas às vezes eu converso com eles. Na medida em que tu mantens esse estado de coisas, tu mantens os cordéis passíveis de manipulação, né? Quanto tu tiveres carências na saúde como nós temos, educação nas condições que nós temos, é possível sempre tu prometer, tu cooptar a partir da desinformação das pessoas, do desespero, da necessidade. E são pautas imediatas, né? São pautas, a saúde, especialmente, é uma pauta imediata. Então, se poder, porque tu tem dinheiro. É urgente, emergente, enfim, ninguém pode fazer nada se não tiver saúde, né? Então, eu digo sempre que, por exemplo, na questão da saúde, o SUS como concepção filosófica é espetacular. Pena que não se consigam os recursos necessários, nesse caso, para atender às demandas mais básicas.
Tem gente que morre na fila à espera de uma cirurgia, de uma consulta, de um exame, né? Isso é uma questão, deixa todo o resto de lá numa questão de humanidade, né? De respeito. E o SUS, embora ele precisa ser aprimorado, ele é um sistema muito maravilhoso. Sim, e a gente tem que trazer, né? trazer graças sempre a as ele, menções. por exemplo, nós temos a questão da vacinação. Exato, graças ao SUS, nós temos um investimento mínimo em saúde, graças ao SUS nós temos a oportunidade de nos tratar, né, de fazermos exame, por exemplo, as mulheres, o que houve a revolução, e daí vou falar com propriedade, né, a gente acaba tratando desses temas de percentuais, a expectativa de vida das mulheres evoluiu graças aos atendimentos básicos do SUS, que é o Papa Nicolau e a mamografia, né, o preventivo e a mamografia é algo que revolucionou a expectativa de vida das mulheres graças ao SUS. Então, isso a gente está falando de, né, vida e morte, e basta muitas vezes a gente sair do Brasil para valorizar o nosso sistema único de saúde. Vai morar nos Estados Unidos e fica doente, precisa de um dentista, precisa de... Agora, acaba com a vida de uma pessoa, muitas vezes uma internação hospitalar, acaba com casa, acaba com empresa, acaba com... precisando, né, não existe sistema de saúde público. Então, a gente tem que valorizar, a gente tem que aperfeiçoar, tem que cobrar cada vez mais, mas tem que defender. O SUS é algo que precisa ser defendido para ser aperfeiçoado. Sim, evidentemente, não se trata de vilipendiá-lo ou de tentar acabar com ele, não, mas tem que chamar atenção para as precariedades que ele enfrenta em função da falta de recursos e da aplicação adequada dos recursos existentes. Às vezes acontece isso também, né? Como diria o grande Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Eu ministro a disciplina de Ciência Política e Teoria do Estado, então é uma disciplina que por natureza convida a debates de ordem política e muitas vezes direciona-se para direita e esquerda. Eu desafio os meus alunos a não utilizarem essas categorias de direita e esquerda e pensarem sobre as pautas específicas. Não pensem dentro de um espectro ideológico fechado, ensimesmado e a partir de algo sem reflexão. Se vamos pensar a respeito de saúde, nós temos que pensar qual é a saúde que nós queremos em um país como o Brasil. Qual é a educação que nós queremos em um país como o Brasil, com as nossas particularidades, com todas as nossas nuances. É assim que se pensa política, não a partir de categorias fechadas ou com interdições ideológicas de direita ou esquerda como pautas difusas, mas sim pensando os problemas reais, a vida concreta e o que nós podemos fazer para aprimorar isso, fora dessas categorias fechadas, antes mesmo de conhecer a realidade e os problemas que estão colocados. Nós temos que pensar com originalidade. Muito bem. Vilseu? Sim. Podemos encerrar? É isso que tu... Eu acho que nós podemos encerrar com os nossos convidados, Candinho, agradecendo, né, a presença deles até esse momento, já quase 10 horas da noite, já estamos no ar há quase 12 horas de forma ininterrupta, porque nós temos ainda, né, Janine, uma indefinição com relação ao governo do estado, a quem vai disputar ali com o Onyx, né? Isso mesmo, nós estamos já há algum tempo com 99,65% das sessões totalizadas aqui. Meio que deu uma estacionada, né? Estacionou. E não tem jeito de definir, né? Estamos com Eduardo Leite e Edgar Preto com uma votação muito próxima. Eduardo Leite até o momento com 1.694.941 votos apurados. E o Edgar Preto com 1.691.982 votos apurados. Olha só os percentuais. Eduardo Leite, 26,79%. Edgar Preto, 26,74%. Ali na tela a gente pode conferir. Ó. Então, realmente ainda há uma indefinição. Para presidente tudo ok, né? Matematicamente já segundo turno, mas aí nós temos um impasse que não tem jeito de se definir, né? Com quanto nós temos agora, Janine? 99,65% das sessões totalizadas e não está avançando muito, Candinho. Então, eu acho que nós podemos ir liberando os nossos convidados. Podemos passar a última parcial do governo federal só para a gente saber. Vamos lá. A Onyx Lorenzoni, 37,54%. Ó, deu uma atualizada. Não atualizou. Não, do governo federal. Do federal. Sim. Como é que...
Então, eleição matematicamente definida para o segundo turno, com 98,35% das sessões totalizadas. Candidato Lula com 48,07%, um total de 55.944.243 votos. E candidato Jair Bolsonaro com 43,51%, 50.629.691 votos. Aí, a atualização feita agora há pouco, às 21 horas e 53 minutos para presidente da República, Lula e Jair Bolsonaro. Então, nós temos aí ainda um impasse, como a gente falava, com relação ao governo do Estado. Nós vamos deixar o Candinho fazer o encerramento, né, agradecendo os nossos convidados. A gente, na sequência, vai para um intervalo. Depois nós retornamos para ver se a gente consegue, então, né, ainda fechar a questão do governo do Estado. Candinho, por favor, pode conduzir daí. Obrigado, Vilceu. Rui, querido, foi uma alegria mais uma vez, mais uma eleição que nós estamos aqui fazendo o fecho, né? Exatamente. Como a gente brincou no início, antes de iniciarmos esse bloco, uma pá de cal, né? Obrigado, Juliane, querido, obrigado, Guilherme. Vocês foram brilhantes nas exposições, nas análises de vocês. Que bom que a TV Santa Maria pôde contar com essa pleiade tão qualificada de analistas e debatedores nesse dia, e eu tenho certeza que no segundo turno a gente vai ter oportunidade mais uma vez de nos ver outra vez, né? Queria agradecer e chamar mais uma vez a atenção antes da gente se despedir, que amanhã, dia 13 de outubro, começa a Semana da Constituição, lei municipal nascida de um projeto da seccional da UAB aqui em Santa Maria, que visa levar às escolas, mas não só às escolas, senão que a toda a comunidade o conhecimento da Constituição da República do Brasil, para que todos nós, inteirados do que é a Constituição, do que ela nos oferece, das garantias que ela nos assegura, possamos agir no sentido de, assimilando esses postulados constitucionais, fazer com que os nossos direitos prevaleçam, que sejam respeitados, assim como, evidentemente, os nossos deveres também, né? Tem uma programação ao longo da semana, que culmina, não é exatamente uma semana, dia 5 na Câmara de Vereadores, né? Qual é o horário, Juliane? É às 18 horas. Às 18 horas, com um evento alusivo aos 34 anos, doutor Guilherme, de promulgação da Constituição da República do Brasil. Muito obrigado a todos, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV Santa Maria, que é essa coisa maravilhosa que eu me sinto de alguma forma parte integrante da TV, porque nós estamos aqui desde o início, né, Rui? Desde o início, dando uma parcela, sei lá, de colaboração mínima que seja, mas tentando fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira. Um abraço do seu, obrigado, Janine, tudo de bom. E a gente se vê. Bom, então, agradecendo mais uma vez ao Candinho e aos nossos convidados aí, nosso muito obrigado a você que esteve conosco, e nós entendemos que dessa forma nós cumprimos aí a nossa missão nestas quase, ou praticamente, ou já 12 horas que nós estivemos ao vivo levando até você todos esses conteúdos deste dia histórico, como eu falei, né? Que sempre esses momentos são históricos e a gente relembra sempre tudo isso, né, Janine? Este domingo, dia 2 de outubro, dia de eleições do nosso país. E no dia 30... nos vemos no segundo turno. Segundo turno, dia 30 agora de outubro. A todos vocês o nosso muito obrigado. Um bom descanso, um bom final de domingo, uma excelente e abençoada semana, e a gente se encontra então para o segundo turno aqui na TV Santa Maria, nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez, obrigado, Janine. Obrigada, Vilceu. Obrigada a você. Obrigado a toda a nossa equipe que esteve envolvida durante todo este domingo. TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece.
Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários e estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha.